Vocês lembram onde nós paramos, amado? Semana passada nós comentamos sobre 2 versículos, deu tempo, né? Mas foi muito bom, foi muito proveitoso, né? Eu vou deixar aí para você os versículos que nós vamos continuar essa semana. E não se preocupa não, tá bom? Com relação a não deu tempo de comentar mais, não deu tempo de ler mais, não se preocupa não. O importante é a gente sair daqui, né, com as nossas dúvidas, né, solucionadas, né, para que a gente possa sair daqui, pelo menos, né, de uma forma esclarecedora, que a gente possa estar transmitindo a informação para você, tá bom? Eu te lamento, né, que vários irmãos assim não tenham vindo hoje, mas tudo nós damos graças, né? Entristecemos, mas todo momento nós damos graças a Deus. Mas alguns ainda vão chegar, creio. Diz assim a palavra de Deus. Mateus, Atos capítulo 13, verso de número 26. É isso, né? Atos capítulo 13, verso de número 26 da palavra. Onde está escrito assim? Alguém pode ler para nós? Só o versículo 26. Varões irmãos, filhos da geração de Abraão, e os que dentre vós temem a Deus, a vós é enviada a palavra desta salvação. Então, para quem que o apóstolo Paulo, nós sempre comentamos a respeito disso, saber para quem está sendo falado, né? Que a gente possa entender um pouco mais. Varões irmãos, para quem que ele está falando? Ele está falando para mais de um tipo de pessoa. Varões irmãos, porque Paulo aqui ele era convertido, né? Se converteu ao Evangelho. Paulo era um cristão. Varões irmãos, então desses irmãos aqui, ele já está falando com aqueles que se converteram ao Evangelho. Mas aqui olha só, vírgula, filhos da geração de Abraão. Aqui está escrito lá, no Evangelho, no livro de Gênesis, né, a partir do capítulo 12, quando Deus ele se revela a Abraão, ele abençoa toda a descendência de Abraão, dali em diante, né? Então ele está falando com esses aí. Mas olha só que interessante. E os que dentre vós temem ao Deus vivo. Porque vários dos que não eram da geração de Abraão, da genealogia de Abraão, mas temiam a Deus. E muitas vezes você vai encontrar na Bíblia, quando alguém diz assim, essa era a filha de Abraão, estava escravizada. Jesus usa essa expressão quando ele cura uma mulher, que ela andava encurvada há 38 anos, ela estava no templo encurvada assim. E depois que Jesus liberta ela, ele diz que Satanás aprisionava ela. Depois que Jesus liberta ela, ele fala assim para os que iam criticar ele, né? Essa era a filha de Abraão e a partir de hoje ela foi liberta, estava escravizada. Ele usa essa expressão, filha de Abraão, porque ela era descendente de Abraão também. Ela era dessa descendência. Então várias vezes você vai encontrar filho de Davi, filho de Abraão. Por que filho de Davi? Descendência de Davi. A expressão filho era muito usada assim de uma maneira muito comum. E na verdade não era simplesmente filho, mas por ser da genealogia. Por exemplo, e por uma maneira carinhosa também, alguns usavam a expressão filho. Nós também somos filhos de Abraão também. Somos descendentes. A partir do momento que a gente se entrega a Jesus, automaticamente a gente é como se fosse enxertado. Dessa família. É como se a gente fosse enxertado ali. E algo assim bem interessante é que Salomão usa bastante a expressão filho, né? Mas na verdade a expressão carinhosa. João usa bastante a expressão filho também. Filhos, filhinhos, essas coisas nos escrevo para que não pequeis. Saul também chamava Davi de filho. Por várias vezes Saul chamou Davi de filho e Davi, na verdade, era que ele estava querendo matar, né? Tirar a vida. Mas estava perturbado por um espírito maligno. Mas se usava muito essa expressão, né? Então ele está falando aqui para os descendentes de Abraão, para aqueles que estavam na condição de serem filhos, né? De Deus, vamos dizer assim. Estavam na condição de serem abençoados com a graça, né? Com a salvação. E vós e também aos que temem, né? Os que estão dentre esses aí, mas que temem a palavra, né? Temem a Deus. Então é para esses que ele está falando essa palavra, para esses específicos. Então você percebe que a palavra de Deus não é para ímpio. Percebe que o ímpio, na verdade, ele nem tem deles. Ele simplesmente é julgado e condenado.
A partir do momento que se dá ouvido para a palavra de Deus, a palavra começa. Até então, é como morto diante de Deus, né? Deixa os mortos sepultarem os seus mortos. Eles estão para lá. Você vem e segue o tratamento com você. Então, o ímpio para Deus. É como a história que eu estava lendo hoje a respeito do cristianismo primitivo, né? E é interessante que alguns deles morrendo, um deles, por exemplo, morreu queimado, né? Por serem perseguidos pela Igreja Católica, né? Pelos sacerdotes antigamente, que eles matavam os cristãos que não aderiam à religião, vamos dizer assim, católica. E alguns, é interessante que eles, de uma forma assim de matar, né? Até então isso eu não conhecia, mas eles amarravam-se num tronco, o cristão, o irmão que não negava a fé, não se chegava ao catolicismo e ele tinha que ir na missa. Porque não fosse na missa no domingo, segunda-feira o sacerdote estava na casa. Aconteceu. Então ele era ali. Ou era católico ou era morto. A igreja católica é negra. Agora, de um tempo para cá, está menos negra, mas é negra, sempre foi. Sempre perseguiu o cristianismo. Então, eles amarravam no tronco, assim, ó, e jogavam no rio. Amarrar um sujeito no tronco, o que vai acontecer? Jogando no rio, o negócio vai virar e ele vai ficar por baixo, né? Vai a correnteza abaixo. Uma das maneiras que eles tinham de matar era essa. Não vai negar a fé? E à noite a tia tocava fogo na casa da pessoa, a hora que via, tentava sair de casa lá. E o soldado lá de fora, como quem diz, se ficar vai morrer, mas se sair também vai morrer do mesmo jeito. Só vai escolher se vai morrer a espada, né? Ou pelo fogo. É negro. Pode uma situação dessa? Católico. É complicado, né? Tem aqueles países lá no exterior, lá, né? Lá do Saddam Hussein, aqueles povos lá, eles dizem que, igual esses homem-bomba também, eles destroem as pessoas e falam que vai encontrar com Deus, com Alá, né? É igual aquele pessoal lá de 7 de setembro, lá, né? Quantas pessoas que ele morreu lá, foi muitas pessoas, cara. De cabeça, né? De pegar lá e meter um avião lá dentro de um prédio, lá, imagina, né? E dizem que tem até entra até um debate disso aí, eu não sei se é verdade, né? Diz que, não, eu quero morrer. Diz que é uma coisa esquisita, né? Assim, eu daria minha vez sem problema. Né? Mas que não quero. Né? É interessante. É que nem hoje, né? Na hora de cortar lá. Hoje, na hora de cortar lá a mão, né? Fazer cirurgia lá. Não, a moça falou assim: quem é que vai primeiro? Eu falei: não, tá na frente, vai na frente, não quero a vez dele não. Toda hora de entrar na faca, não, vai corta lá, corta o outro, já tá na fila. E essa história da Igreja Católica, isso aí é tudo verídico, confirmado, né? Confirmado. Já volto na Igreja Católica. O 11 de setembro, na verdade, foi um sacrifício que foi feito. 11, Foi o sacrifício que foi feito, né? Porque tem muitas tramas aí, tem muitas tramas desse 11 de setembro. Muitos americanos sabiam desse acontecimento bem antes. Um ano antes, muitos americanos já sabiam desse acontecimento. Mas também os Estados Unidos também é zoião, vamos falar assim, né? Isso que é tudo para eles, né? Tinha lá petróleo lá deles, lá eles foram mexer no petróleo deles, o que tem que ver? Mas o próprio governo americano é que tramou tudo isso, né? Toda aquela destruição. Né? Não foi simplesmente um atentado, eles tramaram tudo isso. Os americanos tramaram tudo isso. Não foi o pessoal lá que não tem nada a ver. É o que eles falam. Muitos americanos são revoltados com relação a isso. Porque eles sabem, muitos sabem hoje muito mais Sabe sabem a verdade? a verdade. Nossa, morreu tanta gente, né? Sacrifício em massa. Bem, apesar dessas coisas aí nem me atinge, sabe? Porque na palavra de Deus mesmo está escrito aqui, ó, no Velho Testamento, que não era pouca gente que morria, não. Eram milhões de pessoas que morriam. Então quer dizer que isso aí não faz diferença nenhuma. Conexo disso. Né? Inclusive agora também, eu estava conversando com um rapaz cedo lá, disse que tem uns países aí também que vai entrar com uma guerra química também aí, né? Diz que os navios estão tudo encostados já aí, é uma guerra química. Lá do Oriente, tá? Então, uma guerra química, imagina. Né? E a química ela anda pelo ar, né? Daí, isso aí também é verdade. Mas muitos falam a respeito de destruição, vão só apertar o dedo aqui, destrói o mundo inteiro, a guerra nuclear, né?
que vai matando, vai devastando tudo que encontra pela frente tem vida, mas o mundo não vai acabar assim. Eu também acho que não vai acabar Deus assim, não. sustenta a palavra dele, o mundo não vai acabar assim. Mas Deus tem seus planos. Né? Deus já destruiu uma vez, né? Com água, né? E ele falou que não vai destruir mais. Então eu Com água não, né? Dessa vez ele falou com água não. fogo. Não, Mais rápido um pouquinho. mas também com fogo não está escrito, tá? Deus reservou com fogo essa terra. Mas está escrito que ele vai destruir com fogo? Vai ter. Em Pedro? Então o arrebatamento estava depois dessa Não, história. mas aí depois do arrebatamento. Mas depois Deus vai purificar essa terra. Depois do vai, arrebatamento, já está já com Cristo e tal. cinza. O próprio Deus vai purificar, dá uma lambida assim com fogo, aí vem. Eu posso provar uma pergunta só por curiosidade. É verdade que o arco-íris é uma lembrança de Deus? Então, na verdade, o arco-íris, não é arco-íris o nome correto, o íris é o nome de uma deusa da época. Então a expressão arco-íris é uma expressão assim meio que pagã. Não, aquele. É arco de Deus se chama, o arco celeste, diz a Bíblia. A Bíblia não usa a expressão arco-íris. Alguma tradução que você vê assim, um descuido, você vê a expressão arco-íris lá em Apocalipse, mas arco de Deus ou arco celeste. O próprio Deus colocou um arco que simboliza a aliança que ele prometeu para Noé, que ele não vai destruir mais a terra com água. Com água, deixa eu específico, com água. Quando você é criança, fala que no final dela tem um pote de mar. Você nunca encontra o final do arco-íris. Você tá pensando isso aí, viu? Agora tinha muito. Você pode até achar, mas está debaixo d'água, daí o cara toma o cara. Você nunca vai encontrar o final. Minha mãe falava isso pra mim. Não, Você eu não ia falar. aqui, eu falava. Os próprios pais da gente deixam gente bobo, né? No Paraná, meu pai tinha umas três cabeças, tem que cortar o dedo e jogar sangue. Agora, com relação aos católicos, isso aí na verdade, começou a despertar um pouco mais com relação a isso. Pega para mim, por favor, a Bíblia Apologética, acho que está aqui dentro, do lado de cá. A Bíblia de Estudo Apologética está escrito. E começou a despertar um pouco mais a respeito desse assunto quando eu estava no colegial. Aí que a gente se aprofundou um pouquinho na história e veio esse assunto de história e a respeito da Igreja Católica. Daí que despertou um pouco mais, falei assim, puxa, mas isso aí está escrito no livros de história, é que nem, por exemplo, o Padre Anchieta, né? Em relação ao Padre Anchieta, aquela coisa. O Padre Anchieta foi um matador de cristão, que lá foi um herege. Que lá chegava cristão, ele Mas a igreja católica também prega o cristianismo, né? Uma coisa. O cristianismo é fachada para eles, né? Para eles, né? O cristianismo é fachada. Usa a Bíblia, mas o cristianismo é fachada. Se você for falar, na verdade, Essa aqui? a Bíblia de Estudo Apologética está escrito. Se você falar, na verdade, a respeito de cristianismo para eles, aí, na verdade, até eu também sujo esse povo todo. Tanto pode. Então, mas, na verdade, a Bíblia é simplesmente alguma coisa que eles usam para chegar até as pessoas, porque até um tempo atrás, eles tinham mais dificuldade por não usar a Bíblia. Eles usaram simplesmente folhetos. Até não muito tempo atrás, as missas eram rezadas em latim, né? Eram rezadas em latim, nem todo mundo tinha acesso, né? Então, mas tudo na verdade é pura enganação. É pura enganação. É que o católico na verdade não é a Bíblia e ele é orientado desde a época primitiva, desde quando surgiu o catolicismo, a não crer nas escrituras como um todo, mas crer nos santos e nos papas e nesses aí. Esse tipo de autoridade que eles chamam como que Deus instituiu para as pessoas crerem neles e não na Bíblia no todo. Porque o catolicismo dá a impressão que foi assim criado para um meio assim mais de facilidade, porque os católicos permitem tudo, né? Surgiu por questões políticas e religiosas, questões políticas e interesses particulares, né? Por isso que surgiu o catolicismo. Até hoje ele influencia na política. Por exemplo, hoje, quando se fala em igrejas, em religião, vamos dizer assim, no todo, quem vai representar não é nenhum pastor, mas é um papa que vai representar. Se fala em cristianismo. Então, o poder, vamos dizer assim, desse tipo de coisa está na mão deles. E nós somos como se nós fôssemos desviados da igreja mãe, como chamavam lá nas épocas passadas, eles chamavam o catolicismo de igreja mãe, e por isso que matavam as pessoas que na verdade se convertiam ao evangelho, vamos dizer assim. Né? Mas catolicismo nunca existiu na Bíblia, não existe catolicismo na Bíblia, nem padre não existe na Bíblia, isso não existe, existe pastor, evangelista, presbítero,
bispo e aí por diante. O dicionário tem algum significado para essa palavra católica? Católico significa universal. É como se fosse uma religião universal da época. Então eles vão introduzindo coisas para prender as pessoas, só isso. Os guias evangélicos aprenderam a usar algumas coisinhas também para prender as pessoas. Os patuazinhos. Mas, ó, por exemplo, eu vou falar para você a respeito de alguns anos que algumas coisas foram introduzidas dentro da Igreja Católica. Você vai se identificar com algumas. Alguém já viu alguma coisa a respeito disso? Olha aquele filme lá, né? Do Lutero? Martin Lutero? Uma coisa, né? Como são muitas coisas, eu vou comentar umas coisinhas só. Legal. A oração pelos mortos, por exemplo, que a Bíblia diz que não se deve orar pelos mortos. Não se deve orar pelos mortos, porque na verdade que morreu. A ordem do homem a ordem de Deus para o homem é morrer uma só vez e depois disso o juízo. Então, oração por morto também não vai adiantar nada. Falou oração por morto, no caso, quando a pessoa na igreja católica, ela morre, o nome dela é falado lá, não é? É isso que você está falando? Tem aquelas missas do sétimo dia, tem novena, tem dezena, tem Mas centena, assim, milhar. É essa aí, né? Você está falando? Mas, por Tem exemplo, o bingo, tem tudo. por exemplo, se tem um corpo, né? Alguém ir lá fazer uma oração ali também não, né? A gente ora pela família. Pela família, Para né? Deus, através do Espírito Santo, tem que consolar a família. Porque o morto, ele entrou no corredor. Se ele preparou a vida dele com Jesus, aquilo lá vai dar na salvação. Mas se não, ele vai Tem um último descer. estágio dele, então, assim, de salvação. A salvação é em vida. Se eu entreguei minha vida para Jesus, amém. Agora, até quando a pessoa está ilúcida, a gente tem que fazer isso consciente. Por isso que uma criança também não tem condição de entregar a vida para Jesus, não tem condição de dizer, não, eu creio e vou ser batizado para ser salvo. Por isso que criança não, porque ela não tem discernimento do que é ruim e do que é bom. Aí a criança- Até faz boas artes, mas A criança em si, ela é salva. sim, porque você lembra quando Jesus ele estava assim, Jesus disse, vinde a mim, minhas crianças, porque delas é o reino dos céus. Então a criança Então aí Jesus está no período da inocência. ele tem como criança a faixa etária de quantos anos? Sei lá. Segundo os psicólogos aí, até uma faixa de 12 anos, uma criança, o caráter está em formação. Se ela está em formação, ela está na dependência ainda praticamente dos pais de formar a criança. Depois dos 12, aí, como diz um amigo meu, aí é osso. Se formou com um caráter cristão, amém. Se não, é mais difícil, irmão. É mais difícil. Por isso que você tem que trabalhar na mente, no coração da criança para dar uma forma para ela, né? Alimento para ela. Quando uma pessoa tem um problema, no caso, síndrome de Down, no caso, Aí o Também tratamento, como o tratamento já é outro porque ela também não tá, ela entra no período, eu creio, da inocência, porque ela não tem condição de crer. Ela não tem condição de crer, né? Aí Deus, né? Deus sabe o que faz. Né? Que a partir do momento que a pessoa ela tem condição de crer, ela já tem condição de ser julgada também por aquilo que faz. E Deus acerrou todos debaixo do pecado. Então, ó, algumas coisas que foram introduzidas na Igreja Católica, e que na verdade é o catolicismo um desvio do cristianismo. No ano 300, depois do Cristo, foi introduzida a oração pelos mortos. No ano 300 também foi introduzido o sinal da cruz, você lembra lá? É assim, pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Você lembra? eu sabia que eu não sabia falar isso não. Olha, eu fiz catecismo. Eu fiz também. Eu também fiz minha opinião. Sabia do sinal, eu não sabia. E aquela ladainha, você lembra? Você não vai tentar ladainha? Você... Acho que eu não sou tão novo assim, mas eu não, assim, no Paraná eu ia pouco assim na igreja. Agora, no Paraná que era o forte esse negócio de ladainha. No Paraná eu ia pouco, 5 anos pra cá. Né? Eu lembro do Não, é ano. você também? Eu lembro do ano, tudo que se falava Era uma assim. coisa repetida, assim. Agora todo tipo de maldição. Você fala nos terços que eram rezados nas Nos casas. terços. Ah, tá, os terços. Meu irmão, ele rezava terço. Até que em Sorocaba, quando nós viemos pra cá, eles rezavam terço. Ele sempre tomou frente assim na igreja católica, ele era auxiliar. Se eu não me engano, aqui na igreja do Junto de Mesquita, né? Ele sempre rezou terço. A filha dele foi no convento. Ele sempre participou dessas coisas. Até por isso o impacto, né, quando a gente entregou a vida para Jesus e a casa virou a igreja. Então, aquilo
pacto, né? Mas eles sempre rezaram o terço. Mas fala o nome do santo e fica repetindo, rogai por nós, É isso aí. rogai por nós, rogai por nós, e vai mudando por nós. Isso é ela da Nossa, vai embora. Uma hora, assim, uma reza bem cansativa. Tem até a rosa mística. Ave Maria, salve rainha, vai mudando. Então É é. isso, né? Bom, E as velas de cera foram introduzidas no ano 320 depois de Cristo. A veneração dos anjos e dos santos mortos e o uso das imagens foi no ano 375 depois de Cristo. A missa como celebração diária no ano 394. A exaltação a Maria surge como um termo Mãe de Deus, cuja primeira aplicação ocorreu no concílio de Éfeso, no ano 431. Os sacerdotes começaram a vestir-se de forma distinta, de forma diferente dos leigos, no ano de número 500. Então se percebe que não é de começo, é tirado lá de Bíblia. então, mas esse negócio de adoração de imagem já é bem de antes, né? Não, muito antes. Aqui até então eles não tinham introduzido assim diretamente para ser como se fosse uma doutrina da igreja, porque eles tinham desde o começo. Porque o pai de Paulo era fabricante, não é? O pai de Abraão, De Abraão. ele era fabricante de ídolos. Aí Deus já não aprovava. Então Deus sempre rejeitou É, essas falar coisas. assim. Então, só que no começo da igreja, do catolicismo, ele já foi introduzindo isso porque as igrejas da época também, elas tinham, então eles começaram a introduzir para chamar as pessoas, atrair a atenção das pessoas, começaram a introduzir. Mas aqui, ó, quando está falando a respeito dessas datas aqui, ó, é porque virou doutrina da igreja, ensinamento da igreja, regra da igreja, tem que ser assim. Então virou. E o purgatório, por exemplo, foi estabelecido por Gregório aqui no ano de 593. O catolicismo não é cristianismo, porque, por exemplo, purgatório é um lugar, purgatório é para os adultos, tem muita coisa aqui. O purgatório é para os adultos, para as crianças era chamado de limbo. É um lugar que não é do céu, mas também não é do inferno, é um meio termo, tem o purgatório. É um negócio meio somado, assim, então as pessoas iam orando, fazendo suas rezas, lá, suas novenas, aí a criança podia sair de lá, para o céu, um lugar paraíso. O purgatório é a mesma coisa, a pessoa morria, daquelas pessoas que eu acabei de mostrar para você, em cima do muro? Não. Essas pessoas aí, tudo eu falo com você, eu vou colocando aqui para os irmãos que não viram. Então essas pessoas aí, essas que morriam em cima do muro, a Bíblia diz que morrer em cima do muro é um abraço. Porque o meu falar é sim, sim ou não, passou disso é procedência maligna. Ou eu creio a ponto de não amar minha própria vida e amar Jesus acima de tudo, ou Eu também penso enganação para mim mesmo, não é isso aqui. Ou enganação para mim mesmo. O cristianismo está ligado a desprendimento, que Jesus falou para os discípulos. Larga tudo que vocês estão fazendo, vem e segue, vou fazer de vocês pescadores de homens. Diferente. Eles largaram, tinham compromisso, tinha, mas sim, tiveram Jesus por prioridade. E aí isso é cristianismo. Isso é cristianismo. Passou disso, como dizia os mais antigos, conversa fiada. A pessoa, se ela não está preparada nem para, por exemplo, nem para estar num culto de estudo, nem para estar num culto a mais que pague um preço por isso. Deus e Jesus significa nada para a pessoa. Deus ele não divide a sua glória para quem? Não divide. Então você escolhe, não tem meio termo. Não tem jeito. Por exemplo, levar um muro ali, ficar sentado no muro. Então tem pessoas que às vezes acabam se enganando, né? E vamos dizer assim, frequência na igreja, a gente procura insistir que as pessoas estejam na igreja todos os cultos para um crescimento espiritual. Porque é um lugar onde a gente tem oportunidade e liberdade. Pode ver, o tempo que você está aqui, pode ter alguém batendo pau na porta da tua casa. Se você estivesse lendo a Bíblia lá, você ia parar, ou tocar o telefone, você ia parar para atender ou para ver quem está lá fora. Aqui não, pode bater palma, vamos passar e bater palma, não vai voltar outro dia. Mas você está aqui, a gente está conversando sobre a palavra e assim por diante. A gente insiste que a pessoa venha exatamente para isso, para que a gente possa crescer espiritualmente. Mas, por exemplo, conversão é a gente não amar a gente mesmo. Por que Cristo fez, amado? Uma coisa assim, prática. O que Cristo fez? Ele morreu a nossa morte, não é para que a gente continuasse vivendo a nossa vida, mas ele morreu a nossa morte para que a gente pudesse viver a vida dele. Uma vida de contato e de intimidade com Deus.
Por isso que ele morreu no nosso lugar. É por isso que teve essa troca. Porque a cruz era pelos meus pecados, pelos seus, não era pelo pecado dele, ele era santo. Tanto que tiveram que burlar um julgamento para poder condenar Jesus, porque o pecado do homem, Pilatos falou, não acho pecado desse homem aqui. Então, você percebe que foi uma coisa assim, porque Jesus, na verdade, tinha que ser crucificado para que se cumprisse a palavra. Mas esse homem era santo. Então, não conseguia encontrar nada nele. Então, hoje, na verdade, os homens acabam vivendo suas próprias vidas, achando que nisso tem salvação, simplesmente frequentando cultos. Isso é enganação. Isso é bem claro, assim, dizer isso. Mas isso é enganação. Se eu estou preparado para desprender da minha vida, para me apegar a Jesus, está precisando rever alguns valores na nossa vida. A gente está precisando rever. Talvez por isso que, às vezes, durante os cultos, tem reações diferentes na igreja. Tem reações diferentes. Quando a gente está, por exemplo, no louvor, muito acontece isso. Por exemplo, isso aqui, em muitas igrejas acontece isso. A gente assim, tem a oportunidade de estar ministrando no louvor. Quando você vê muitos derramando na presença de Deus, tem uns contando o nome de Deus. Nossa, isso aqui está desabando, isso aqui, ó, se não arrumar isso aqui logo vai cair. Não, você vê qualquer dia nós vamos tomar um banho aqui. Nossa, ventilador, esse banheiro, não tem mais lugar para pôr isso aqui, não. Então você percebe, enquanto muitos estão se derramando na presença de Deus, outros estão olhando o tempo. Então, sabe, você vê que a pessoa não está ligada naquilo ali, a pessoa está desligada, a pessoa está fora. A pessoa ela ama mais a si mesma, as suas vidas, suas riquezas do que o próprio Evangelho. Aí nesse caso, porque isso aí é fato que a gente percebe. Mas o que será que daí, o que leva a pessoa a buscar então? A entrega. Quando você ora a Deus, você fala, Senhor, eu não quero viver a minha vida. Não, sim, entendi. Mas a pessoa que vem e não participa, vamos dizer, por que vem então? Qual seria o motivo? A Bíblia diz que ninguém glorifica a Deus senão pelo Espírito Santo. A primeira atitude certa da pessoa é se chegar à casa de Deus. A primeira atitude certa dela é vir até esse lugar. Agora, a partir do momento que ela vem, a gente, de certa forma, tem que envolver ela com aquilo que está sendo ministrado. Através do louvor, através da palavra. A gente tem que envolver ela, fazer ela se chegar a ponto de ela abrir o coração dela para o Espírito Santo fazer algo. Porque no caso desse tipo de pessoa, ela se encaixa no caso das ovelhas desgarradas. Não sei se encaixa assim exatamente nas ovelhas desgarradas, porque na verdade elas estão procurando alguma coisa que elas ainda têm um vazio dentro delas. Então elas estão procurando. Elas estão procurando. Mas ainda não encontraram porque não houve aquela entrega, porque Jesus, ele respeita, o Evangelho é maravilhoso, Jesus ele respeita a nossa liberdade tanto que se eu chegar simplesmente na igreja, simplesmente, amém. Mas a partir do momento que eu me declaro para Ele, aí é que a coisa vai começar a acontecer. Porque daí o caso seria a sua vontade, não a vontade de Jesus, né? Porque daí seria muito fácil, ele é poderoso, né? Não, a vontade de Jesus é vir a mim, ele já deixou claro. Mas ele disse assim, olha, chegai-vos a mim, vai ter escrito, e eu chegarei a vós. Ou seja, o primeiro passo é nosso. Eu tenho que me achegar a Ele, para que algo possa acontecer na minha vida. Então eu tenho que orar a Deus pedindo para que Deus possa fazer obra no meu coração, para que eu possa me desprender daquilo que me impede de eu sentir a presença de Deus, de eu querer mais, de eu receber mais dele, a ponto de eu ter meus compromissos, aquilo que a gente fala, as coisas mais simples do cristianismo. Eu chegar em casa, eu ler a minha Bíblia, eu falar com Deus, assim, na minha simplicidade, falar com Deus. Não precisa falar com Deus, você não precisa orar para o quarteirão inteiro escutar. Mas a tua voz, você cochichando, você falando com Deus na intimidade, você ouvir algo de Deus, você cantar para Jesus, aquilo que o Espírito Santo pede para você, você sempre comenta, dá aquela vontade de cantar, você fala, vou ficar fechado. Mas o Senhor está pedindo para que você cante uma canção de adoração ao nome dele, porque é aquilo que ele está querendo. Você fala, não ficar com o nome fechadinho, quero esperar passar a vontade. Às vezes naquela hora, o Senhor está querendo falar com você, você sinta algo mais dele, você deixa passar. Então, nesses momentos. E a relação do homem com Jesus é através do Espírito Santo. Né? Nesse tempo, sim, através do Espírito Santo. Hoje. Nada mais além disso. Né? Por exemplo, se alguém falar para você assim, não, eu já vi a imagem de Jesus. Aí mentindo. Há momentos, irmãos, Deus, além de se manifestar. Eu estou perguntando porque já me falaram, gente de igreja, não estou fazendo. Pode ser que Deus se manifeste, por exemplo, se você ler em Hebreus,
você vai ver que lá está escrito que alguns receberam anjos sem saber. Então pode ser, por exemplo, assim como por exemplo, Mas aí no caso foi de uma boa ação que fizeram, né? Então, intimidade. Intimidade, pessoas que eram de Deus. o Senhor hospedou alguém na casa, né? Hospedou alguém sem saber, não é isso? Isso. Agora, por exemplo, é como por exemplo, ó, vou mostrar os dois lados para você. Satanás e os demônios, eles se manifestam, se materializam. Eles se materializam, se manifestam, são seres espirituais. Em várias formas se materializam, se manifestam. Assim. Agora, no mundo espiritual, Deus pode fazer alguma coisa. Jesus Para pode uma conhecer obra. uma pessoa. Porque ele não falou isso, Jesus. ele falou que iria e enviaria o Espírito Santo. Ele precisa do quê, irmão? Jesus, na sua totalidade, eu creio que não. Porque ninguém viu o Senhor assim. Porque Ninguém suportaria. ninguém suportaria. Porque olha só, Paulo, quando ele teve encontro, ele disse que eu vi o Senhor, mas na verdade o que ele viu foi um clarão mais forte do que o sol. Isso cegou ele, Paulo. apóstolo Paulo. Sim, sim. E ele teve umas intimidades com Jesus, por isso que ele teve um espinho na carne lá, que o Senhor colocou nele, e permitiu que estivesse nele, porque, segundo ele mesmo disse, para que ele não se gloriasse. Uma fraqueza que ele tinha, é isso? Tem várias colocações a respeito disso. Mas, tipo, algo nele para que ele não se gloriasse a respeito das coisas que ele tinha visto. Porque ele disse que as coisas que ele viu não são vistas de contar por homem. Aí que ele diz aquilo que nem olho viu, nem ouvido ouviu, nem jamais penetrou no coração do homem. Coisas muito grandes ele viu, o Senhor mostrou. Muitas coisas, por exemplo, ele aprendeu, não com os apóstolos, que andaram com Jesus lado a lado, mas ele disse assim, não foi carne nem sangue que me revelou, mas o próprio Senhor. Então, tem um grau de intimidade com ele, tem coisa que ele vai falar para você. Porque no caso de Estevão, ele chegou a ver Jesus. Isso como que se comprovou isso? Se comprovou através tanto das testemunhas que estavam lá, e Com as testemunhas também, viu? sim, porque na verdade, por exemplo, se elas não vissem, elas na verdade não poderiam, então, apesar que ele disse, né? Esse que veio os seus abertos, o filho do homem de pé, isso. Então o nome pode ter, porque Estevão é um homem. Mas quando se fala em seguir a Jesus, muitas vezes não é, por exemplo, eu estar olhando para você, muitas vezes a glória, o brilho do Senhor Jesus. É como, por exemplo, João, quando ele olhava para o trono, ele disse que via um ser assim, 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 mas em dado momento você viu que nesse arrebatamento de espírito dele, ele viu Jesus, né, de cinturão, ele descreveu, ele estava escrito na coxa dele, aquela coisa toda, soubesse só picada de sangue, ele viu Jesus, mas assim, em manifestação humana, embaixo, por exemplo, você vê em Isaías capítulo 6, quando Isaías diz, eu vi o Senhor, mas na verdade não o Senhor face a face, mas a glória de Deus, o brilho, o resplendor do Senhor, a glória dele. Por exemplo, quando você vê Moisés falando, Deus falando para Moisés, para o povo, né? Meu servo Moisés, eu falo face a face, ele falava face a face, mas a glória de Deus estava sobre aquele lugar. E aí ele falava, por exemplo, na sarça, por exemplo, ele falou com Moisés ali, ele estava ali, se manifestando na sarça. E quando o monte estava cambaleando, aquela coisa toda, estava aquela nuvem em cima do monte, aquele resplendor todo, o Deus falando, mas o povo ouvindo, Deus falando com Moisés, aquela coisa toda. Então, não Deus descendo assim face a face, em forma de homem, falando com homem. Agora, existe alguma manifestação, por exemplo, que aí sim ele se materializa, que se chama teofania. Na teologia se chama teofania. Deus, fania, materializar. Deus se materializa para o homem. Quando, por exemplo, Jesus está falando assim que Abraão se alegrou em ver ele. Chega 3 anos ali, Abraão, quando ele está sentado debaixo dos carvalhos, lá debaixo das árvores. Ali, a representação do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O próprio Deus se materializando para Abraão. Abraão reconhece algo diferente ali. Por quê? Porque Abraão estava com Deus. Então, na verdade, quanto mais próximo eu estiver dele... Então você acha assim que mesmo que pode ser que alguém já viu Jesus, vamos dizer assim, sem saber. Viu? Sim, dependendo do tratamento da pessoa, dependendo do plano. Se for através de um pedinte, alguma coisa. Às vezes, não, alguns comentários, ou algumas pessoas comentam a respeito disso, né? Deus pode, eu já ouvi isso quando era criança até, Deus pode, ou Jesus pode se transformar em um mendigo lá na tua casa e tal. Você vai ter isso naquele filme Em Seus Passos, o que faria Jesus, onde aquele cidadão lá, ele, sabe... É porque na Bíblia a única coisa que Renato tem sobre isso é quando Jesus diz, né, que foi subpreso, que ele está assim. Né?
Exatamente, mas por exemplo, quando alguém é de Jesus, é como se o próprio Jesus estivesse ali. Exatamente. Porque quando ele diz assim, quando não fizesse a um desses pequeninos, a mim fizesse. É que nem quando a gente estava comentando sobre Ananias e Safira. Pedro não falou assim, por que você mentiu para Deus? Ou, por que você mentiu para mim sendo que o Espírito Santo está em mim? Ele não disse isso. Ele disse, por que você mentiu ao Espírito Santo? O Espírito não é o Espírito Santo, mas ele estava representando a pessoa do próprio Deus. Porque ele está falando autoridade no nome do Senhor. E o que ele está fazendo não é a obra dele, é a obra de Deus. Então as pessoas que são de Deus, elas são vistas como se fosse o próprio Deus. É um dele que está ali. Então representa ele. É forte. É forte. Quando Moisés pediu para ver Deus, a face de Deus, ele falou que não podia, porque se visse, ele ia morrer. Mas quem passou na glória de Deus só foi imagem? O que você pensou isso? Então se encaixa naquilo que o irmão Zé falou a respeito de ver a Deus. Deus falou para Moisés. Isso é alguém que fala face a face. Se você ver minha glória, você vai morrer. Então, se é Agora, isso, agora esse passar como que de costas, é como se fosse a glória de Deus. A glória de Deus passando ele. Então não é uma imagem de um. Não, porque o próprio Deus condena a imagem, né? Ele não poderia fazer a imagem dele. Mas é como se a glória dele passasse na fenda da rocha onde ele pediu para Moisés ficar. Você percebe que ele pediu para Moisés ficar não num lugar aberto, mas num lugar limitado. Se a gente for para pensar assim, você consegue imaginar assim, como seria Deus em forma de homem? Né? Não tem. Como é que você vai imaginar uma coisa assim? Jesus se materializou. Por exemplo, Jesus, se ele viesse, vamos supor, Jesus veio para os judeus. Jesus era um judeu. Ele veio em forma de um judeu. Mas Como você imagina um judeu? O judeu tem aquela coisa, aquela característica toda. Né? Então, ele era Deus, né? Vamos dizer, o verbo se fez carne, então a palavra de Deus se fez carne. Então ele se materializou, não é impossível então. Quando você fala a respeito do plano da salvação, é algo específico que Jesus fez lá. É algo específico que ele fez. Agora, por exemplo, se Jesus viesse para os brasileiros, por exemplo, no Brasil, vamos supor aqui para nós. É claro que o povo escolhido sempre foi os hebreus, os judeus. Né? Mas se ele viesse para os brasileiros, vamos fazer essa comparação aí, ele se parecia com cada um de nós. Se ele nascesse de brasileiro, né? Então, como ele veio para os judeus e ele veio em forma dos judeus, né? Ele teve a forma, aparência de judeu. Que veio para eles, aquele povo ali. Então, a forma era aquela. Principalmente por causa da aceitação. Nós paramos aqui, versículo 26. Né? Então, a voz é enviada a palavra da salvação. Então, a palavra da salvação é enviada esses aqui, ó, aos varões irmãos, aos filhos da geração de Abraão, os descendentes de Abraão, dentre vós, e os que temem a Deus. Né? A voz é enviada a palavra da salvação. Por quê? Porque aos outros a salvação ainda não havia alcançado, porque a princípio Jesus veio para os judeus, né? Os judeus rejeitaram. Depois que o apóstolo Paulo ele foi pregar então para os gentios. Gentio é todo aquele que não é judeu, é considerado gentio. Nós, no nosso caso, somos gentios, nós não somos judeus. É como se nós fôssemos gentios no caso. Paulo é o pregador, né, dos gentios. Até aqui tudo bem? Gentil não é porque é bonzinho não, irmão. Você é gentil, hein? Tem um supervisor na empresa gentil, eu vou falar pra você, é casca dura, hein? É só o nome, será que colocou o nome errado naquele moço lá? Pra mim é um erro de cálculo. Gentil é só nome, sangue de Jesus tem poder. O Fábio que eu diga, chefe do Fábio. Essa palavra boa. Então, na salvação, por não terem conhecido a este, né, dos que habitavam em Jerusalém, dos seus príncipes, e condenaram, cumprindo assim as vozes dos profetas que se leem todos os sábados. Ele está falando a respeito de Jesus, né? Versículo de número 27 aqui, ele está falando a respeito de Jesus, por não terem conhecido a esse, né? A esse, ao
trouxe a palavra da salvação, a que trouxe aquela palavra que disse: é vindo o reino dos céus, o reino dos céus está entre vós, e os que habitavam em Jerusalém, e os seus príncipes condenaram, cumprindo assim as vozes que os profetas haviam dito. Ou seja, isso foi profetizado já pelos profetas antigamente. Já havia sido dito a respeito do plano da salvação. Bem antes dos profetas, tinha sido dito por Deus lá no Jardim do Éden, quando o homem pecou. Gênesis capítulo 3, verso de número 16. Antes de qualquer profeta falar, Deus já havia prometido. 3, capítulo 15. Gênesis capítulo 3, verso 15. Diz assim: e porém inimizade entre ti e a mulher, ali de serpente e mulher, e a tua semente, entre ti e a mulher, e a tua semente, e a sua semente, esta lhe ferirá a cabeça, e tu ferirás o calcanhar. Aquilo que se cumpre no Salmo 41, verso 9. Ou seja, aqui ele está falando a respeito de uma ferida, né, que diz lá em Isaías, se cumpre lá, Isaías capítulo 53, mas está falando também a respeito de autoridade, né? E esse ferirá a cabeça, está falando a respeito da autoridade que seria tirada de Satanás, né? Porque aqui até então o Satanás ele tinha tomado autoridade para agir no meio das pessoas, lá no Jardim do Éden. Adão tinha toda a liberdade, ele tinha poder, tinha autoridade sobre tudo que existia na época, sobre as feras, sobre tudo. Depois dessa desobediência, ele perdeu essa autoridade. Aí, aqui Deus, o próprio Deus está falando que essa autoridade, ela seria tirada de Satanás através de Jesus. Ou seja, antes de Jesus, você não vê ninguém expulsando demônio. Pelo contrário, ele influenciava a vida das pessoas. Depois de Jesus, aí que ele disse: em meu nome vocês farão isso. Vou expulsar demônios e tal, pisar a serpente, o escorpião. Mas Salmo 91 também fala a respeito disso, de algo para o futuro, né? Mas antes de Jesus, você não vê ninguém fazendo isso. A pessoa temia a Deus, tudo, mas até então, ele tinha essa liberdade. Na vida das pessoas que não têm Jesus, ele tem toda a liberdade de agir, de possuir, de falar pela boca da pessoa, ele tem toda a liberdade de fazer isso. Até que a pessoa saia debaixo dessa maldição. E as pessoas que dizem que acreditam em Deus e não acreditam em Jesus, está... É impossível alguém acreditar em Deus, não acreditar em Jesus, né? Jesus disse: se aquele que recebe a mim, recebe meu Pai. Se o rejeita um, rejeita o outro também. Como quem diz assim, a bênção está no pacote. Você vai se entregar para um, o outro vem e completa a obra. Mas se você rejeitar um também, você vai dar rejeitando. Tem igreja é a doutrina. Tem igreja que não aceita Jesus, né? As igrejas não aceitam Jesus, a obra do Espírito Santo. Então, se eu rejeito um, automaticamente estou rejeitando a própria palavra, porque a palavra fala a respeito disso. Então, para eu aceitar a palavra, para eu ter direito a isso, eu tenho que aceitar ela como um todo. Não posso escolher naquilo que eu vou crer. Ou eu creio em tudo, ou a palavra não vai surtir efeito na minha vida. Ele está desprezando aquilo que o próprio Deus falou. E indo um pouco a fundo assim, a respeito do desprezo, quando a gente despreza alguém, o que a gente está querendo dizer com aquilo? Quando você despreza alguém, tem alguma coisa importante para você? Não. Ninguém despreza uma coisa que é importante. Alguma coisa que é insignificante. Né? Agora vem aqui, vamos estreitar um pouco mais esse caminho. Por que o povo lá do... Não pode fazer joia com essa mão. Por que o povo lá do Egito morreu? Porque Deus mandou o maná, o próprio Deus mandou o maná do céu, e eles comiam, tudo bem até então, mas eles começaram a murmurar e morreram mesmo com o maná. Ou seja, eles falaram exatamente isso, porque desprezavam, falaram que o pão era desprezível, esse maná era desprezível, algo assim que não vale nada, não tem importância nenhuma. Comeram o maná, mas morreram. Uma coisa para a pessoa hoje, vamos dizer assim, se alimenta da palavra de Deus, mas murmura, ou escolhe no que vai crer, vai morrer do mesmo jeito. Perecer do mesmo jeito. Mas por que tem uns que pegam a palavra na mão e prega assim às vezes diferente? Tem uns que falam, né? Como é que estava comentando aqui, né? O testemunho de Jeová só fala em Jeová do Velho Testamento. Mas Jeová, testemunho de Jeová aceita, na seita satânica, na verdade. Né? Até tem uns
tem um lá que trabalha comigo lá, você vai até me deu um livro lá e tal, eu comecei a ler o livro. Eu parei pela metade, não desprezando, porque tinha os versículos bíblicos, entendeu? Eu acompanhava, assim, entendeu? Aí eu peguei e parei. Versículos bíblicos isolados, uma Bíblia de outra tradução, que eles mesmos fizeram, a tradução do mundo. É bem perigoso. Aí eu também vejo lá pelo jeito deles, entendeu? Pelo jeito deles. Porque aí você conhece o crente dele pelo andar, por quem, o jeito que ele fala, ou com quem ele anda. Esse você sabe discernir um crente do mundo, né? Com certeza. Eu vejo lá o linguajar dele, as brincadeiras lá. Mas o testemunho de Jeová, como ser humano, eles são gente boa. São gente boa, não, isso a parte é muito bom, Só educado. que a maioria só conversa mesmo entre eles. Não. Meus vizinhos é assim. A igreja que é mais entre eles é a congregação. A congregação é mesmo. A congregação, se tá, vamos supor, eu tenho colegas da congregação. Se você estiver conversando, chegar um outro da igreja, ele cumprimenta aquele ali e você do lado não te cumprimenta. Ah, mas isso aí não vai ser. Agora o testemunho de Jeová é diferente, eles são bem assim. Eu não acho que não. Ah, eu lá tenho um meu lá quando ele ia fazer uma parte de tubulação lá, ele é da congregação. Só que ele é uma boa pessoa, entendeu? Ele é da congregação. Não, sim, Né? mas Mas assim. ele é uma boa pessoa, sabe? Você vê que ele tem Deus na vida dele. Isso aí é uma coisa assim, eu creio, Simão, que é uma coisa individual de cada um, não é verdade? Até nós mesmo, eu tenho um jeito, o pastor tem um jeito, o irmão tem um jeito, assim, sabe? Sim, sim. Né? Por exemplo, eu acho que a vida de cada um é com Deus. Um particular seu e Deus, Deus e você. É você e Deus, aí é Deus e você. Não tem outra coisa, né? Eu penso que é assim, porque praticamente quem vai dar conta aí é de mim? Ele? É você que vai dar conta de mim? Não é. Né? Você vai dar conta de você para Deus, eu vou dar conta para Deus, e assim vai, né? Excessivamente. No caso, assim, eu Deus, penso assim. ele é o começo, o meio e o fim. Tudo Né? foi feito por ele. Tudo é por ele. Por ele, E tudo vai acabar nele. Vai. Por mais grande que a pessoa seja nesse mundo, imponente, arrogante, não tem medo de nada, vai acabar nele. Vai acabar nele. Por isso que a gente tem esse. Exatamente. Eu acho assim também, Não viu? foi feito por ele, mas os desvios não foram feitos por Deus. Isso foi feito pelo homem. E o homem, aquilo que ele desvia, aquilo que ele faz, não chega. Sim, mas o que eu estou dizendo é assim, o desvio foi. Mas esse desvio, quando chegar na presença de Deus, vai acabar, porque Deus vai destruir isso daí. Vai destruir até o desviado. Então, vai destruir. Então tudo vai acabar nele. Por isso que você não tem como você julgar ninguém, porque você não pode. Não pode, não tem. Depende do julgar, depende da expressão julgar. Até que Não, ponto. sim, um julgar. Aqui eu estava mostrando pro meu irmão no domingo. Se você vê uma pessoa assassinar a outra, se no caso nosso, que a gente, eu, por exemplo, não mato nem uma barata. Mas você vai assim, puxa, você não pode fazer nada que o cara fez, que merece um cara desse, né? Você não está julgando, você não está, nesse caso, você não está aprovando o que o cara fez. É lógico. Né? Ou roubar no carro, você não está aprovando o que ele fez. É diferente de julgar. A gente não pode ficar misturando as coisas na cabeça, a gente fica com um balaio. Ah, não tem. Né? Quando você fala em julgamento, o julgar, na verdade, nada mais do que fazer separação. Desde o juízo, por exemplo. O que Deus vai fazer? Simplesmente separação. A gente está na condição de condenado, uma humanidade toda. Mas você buscou Jesus como seu advogado de defesa? Buscou. Você colocava a sua causa na mão dele? Colocava. Então, a pessoa vai ser justificada. Agora, por exemplo, condenar uma pessoa que não tem Jesus na vida, ela simplesmente vai ter uma condenação para a vida dela, que fez tudo o que tinha que fazer mesmo, que está escrito no livro, e só que não teve ninguém para justificar ela. Então ela vai ser condenada. Então, por isso que uns vão ser aceitos, outros vão ser rejeitados. Mas simplesmente porque um entregou a causa na mão do advogado e o outro não. O outro achou que não era necessário. Então, o julgamento nosso aqui, porque Mateus capítulo 7, quando diz assim, não julgueis para não ser julgado, esse julgamento fala a respeito do julgamento condenatório, quando você decreta a sentença sobre a vida da pessoa. Agora, ao dizer o que é certo e o que é errado, Jesus sempre fez isso. E ele diz assim, eu não vim para julgar o mundo, mas eu vim para que o mundo fosse salvo por ele. Então, o que Jesus fazia se ele não estava julgando? Ele estava fazendo separação, olha, isso é o filho de Deus, isso aqui é obra do diabo.
E vocês vão para lá porque vocês estão fazendo obra para o pai de vocês. Isso não é julgamento. Isso ele está dizendo simplesmente algo lógico, porque a Bíblia diz. Então, a partir do momento que você... o julgamento não é nosso. A partir do momento que você diz algo com base na palavra, você está repetindo as palavras que Deus já disse. Agora, julgamento... Separando, né? Separando o certo do errado. Então, nesse O caso, certo é a palavra de nesse Deus. caso, você não está julgando. É, Não pode. Tanto porque a Bíblia diz em Efésios que eu devo expor as obras das trevas. Não devo Se você, falar com elas. se você falar com um ladrão assim, que vocês falaram aqui, segundo as escrituras, você não herdará o reino dos céus. Você não está julgando, né? Porque está escrito. Só que isso daí gera um conflito, né? Por isso, quando a gente vai falar a respeito de alguma coisa, seja conselho, seja o que for, a gente nunca usa a palavra da gente, mas está escrito isso, isso e isso. E a gente expõe a situação. E não pode acontecer o erro de interpretação, Ou seja, interpretação. porque a Bíblia tem muitos estudos teólogos, vamos dizer assim, que têm opiniões diferentes. Na verdade, as linhas de pensamento diferentes, você percebe que muitas linhas de pensamento diferentes, quando ela chegar lá na frente, ela vai acabar sendo eliminada. Afunilas, quer dizer. Vai afunilando, porque só existe um princípio. Existem linhas de pensamento diferentes, só que o princípio de Deus só existe um. É como, por exemplo, se você pegar o livro para ler, vamos supor, do Apocalipse, por exemplo, se você pegar o livro de Severino Pedro, ele vai mostrar uma linha de pensamento. Se você pegar, por exemplo, o Manual de Escatologia, que é um livro que tem que falar também a respeito do final dos tempos, ele vai te mostrar várias linhas de pensamento, arrebatamento, sobre tudo que se fala a respeito do final. Só que lá na frente ele vai mostrar só uma, e ela se encaixa naquilo que Deus já falou. Então lá no final só permanece um, por causa do princípio de Deus. Pode ter um monte de linha de pensamento, mas o princípio é um só, não pode fugir daquilo. É interessante. Bem? Mas alguém queria fazer um comentário? Então, para cumprir, né, aquilo que foi dito lá pelos profetas, que se leem todos os sábados, ou seja, lembra que nós comentamos que todos os sábados eles iam, porque era um costume, uma tradição dos judeus, ler as escrituras da sinagoga e depois fazer um estudo a respeito das escrituras, que escreve. Jesus, por várias vezes, se vê ele entrando nas sinagogas para ensinar, né? E apóstolo Paulo também nas sinagogas, ensinando a sinagoga dos judeus. Era um costume, era uma tradição. Então aqui ele está falando a respeito disso. Olha, assim como foi dito, e vocês leem nas sinagogas todos os sábados, a respeito daquilo que aconteceu. Vocês entregaram, por exemplo, Jesus para ser crucificado. Deixa eu só entrar um pouquinho nessa questão de interpretação, porque só mostrando, por exemplo, a respeito de como se existe um princípio, embora existam muitas interpretações. Em vários lugares aqui, tanto Pedro como Paulo também fala isso, a respeito dos judeus. Olha, vocês crucificaram Jesus. Esse Jesus que vocês crucificaram, Pedro ali falando para os judeus. Mas, na verdade, não foram os judeus que crucificaram Jesus. Se eu for olhar simplesmente por aquilo que está diante dos meus olhos, eu vou falar, os judeus crucificaram Jesus. Mas, na verdade, não foram os romanos. Mas o que os judeus fizeram? Eles entregaram aos romanos para que os romanos crucificassem. Então, ou seja, quem entrega tem a mesma culpa. Então, considerado como se eles tivessem feito. Então, por que judeus e romanos estão sempre, na Bíblia, eles estão sempre meio que juntos? É fronteira esses países? Ou o que é? Na verdade, os judeus e romanos é aquela coisa de... Sabe quando você... Até o inimigo ele se junta, por exemplo, lá quando se fala a respeito de Josafá, lá em Crônicas, onde 3 nações, elas não eram amigas, 3 nações, mas elas se juntaram para combater o povo de Deus, o exército de Deus. Até os inimigos se juntam na hora de combater aquele que é de Deus. Então, os romanos, na verdade, eles não se identificavam com os judeus, não se identificavam com os romanos por causa da corrupção da época. Mas, para julgar Jesus, aí bota todo mundo junto. Não, o negócio é Jesus. E eles esqueceram toda a briga que existia entre eles. E porque os romanos eles sempre tiveram essa imposição, né, de imposto, disso, daquilo, eles sempre impuseram as leis. E os judeus, todo mundo tinha que cumprir. Ou cumpre ou morre. Eles iam cobrar os impostos, por exemplo, alguns tinham dificuldade de entrar no grupo do cristianismo porque trabalhavam com os romanos. Mateus era um desses.
era judeu, mas trabalhava com os romanos. Ele era cobrador de imposto. Então tem aquela certa dificuldade quando vai entrar assim, a cobrar imposto de nós de maneira injusta. Agora, Jesus chamou também. Então, você percebe que entre os discípulos tem aquela meio que aquela coisinha assim, desavença. Jesus chega e fala com eles lá. Um dos Simãos lá, Simão Zelote, era uma seita também. Eles também tinham essa coisa, eles matavam, eles eram aquele que fazia justiça com as próprias mãos. Eles matavam os romanos, o soldado romano dando sopa, eles matavam e jogavam no rio. Para ninguém achar. Por isso que lembra que eu comentei a respeito de Jesus lá no barco lá com eles, de madrugada, eles gritando, fantasma, fantasma, lembra? Porque eles tinham essa crença dentro deles, que os fantasmas podiam aparecer no mar, nos oceanos, porque eles matavam muitos soldados e jogavam no rio. Eles imaginavam. Aí a aula dele podia aparecer por lá, e quando viram um homem branco andando em cima da água, fantasma. 12 barbados gritando, fantasma, No fantasma. caso, os apóstolos acreditavam em fantasmas. Principalmente por causa daquilo que algumas tradições eles acreditavam. Né? Algumas tradições eles acreditavam. Por isso que Jesus veio lapidando eles. Durante esses pouco mais de 3 anos, Jesus veio tirando alguma coisa deles. Ah, Senhor, por que esse está cego? Ele pecou, seus pais pecaram. Algumas coisas eles acreditavam, Jesus foi lapidando eles. Mas Isso foi essa tratando pergunta eles. foi uma coisa específica, né? Para que Sim. fosse glorificado o nome de Deus. Sim, mas a Mas não é tradição... dizer que todos os cegos teriam essa condição, né? Não, mas eu falo assim, pela tradição em si, eles acreditavam nisso. Sim. É interessante. É como, por exemplo, a tradição que eles carregavam, por exemplo. Eu comentei aqui a respeito de uma tradição que eles tinham na época, que era de lavar a mão, e antes de comer, Jesus quebrou isso aí só para... Eu creio que Jesus quebrou só para ver a aparência de todos que estavam lá. Jesus entrou para comer a carne de Simão, não lava a mão. Jesus entrou simplesmente para comer. Não, porque os judeus tinham muito. A guarda do sábado era judeu, né? Viveu muito por tradições. Aí, Jesus veio falando a respeito da tradição, porque eles eram doentes. E eles chegavam em lugares que às vezes não tinha água, alguma coisa assim, eles faziam todo o gesto de como se estivesse lavando as mãos. Por causa da tradição deles. Eles eram doentes. Até ele era bom. Jesus ele falou assim, a tradição de vocês aniquila a palavra de Deus. Porque vocês acham que ela é maior do que a palavra. É por isso que quando a gente fala a respeito de tradição, de pôr o véu na cabeça para falar com Deus, senão Deus não ouve, a tradição aniquila a palavra de Deus. A tradição, por exemplo, de ter 2 altares, por exemplo, não, esse aqui a gente prega dia normal, esse aqui a gente prega no sábado, feliz sábado. A tradição aniquila a palavra. Aniquila, cancela, a palavra não tem valor para a tua vida. Você não tem direito de salvação. É como se fosse assim. Então, tudo que eu vejo como fosse tradição, não, Deus só ouve se eu orar de joelho, Deus só me aceita se eu tiver com o terno sem rasgo atrás, Deus me aceita só se eu, sabe, essa coisa toda, aniquila. Porque a pessoa que acredita que aquilo ali é um meio que ela tem para chegar a Deus, e Jesus acaba ficando de lado. Jesus é o caminho. Seja ele mendigo como Lázaro, seja importante como o José de Arimateia lá, que foi e representou Jesus, foi e deu tudo para Jesus, se converteu ao Evangelho, independente de qualquer coisa. A tradição da pessoa, que a pessoa tem, que a pessoa segue, ela é aniquilada através da palavra. O catolicismo vive pela tradição, não vive pela palavra. Você vai falar de Evangelho, por exemplo, não, mas é que a tradição diz que essa a palavra não chegou, não tem vida. Morte, obra morta. Tudo é obra morta. Deus só vai me ouvir se eu orar alto. Então eu vou... Nossa, é coisa do homem. É coisa que o homem põe como se isso, sabe, fizesse algum efeito. Por que Deus ouviu a oração de Ana se nem palavra não saía da boca dela? Mas estava lá dentro dela. Por causa da angústia dela. Nenhuma dela, o sacerdote achou que tinha bebido. Não, nessas horas você já está de cara cheia. Aí que ela se explicou. Isso tem em cada um. Cada um se manifesta de uma maneira, assim como o Espírito Santo. Na vida de cada um se manifesta de uma maneira. Até que fala para você, tem gente que sobe um telhado, planta bananeira, anda na corda bamba, Espírito Santo, manifestação. Respeito, tá? Mas cada um Deus se manifesta de uma maneira. Respeitamos todas as maneiras. Mas não existe uma tradição, não tem que ser assim. Tem que ser assim. Deus é multiforme, não é uniforme. Muitas formas. Na vida de cada um, ele trabalha de uma forma. Assim como o corpo, ele tem várias formas. Não é tudo braço, não é tudo tronco, perna, não é tudo. Várias formas. Cada um trabalha de uma maneira. É a tradição, só para encerrar, a tradição que
fez que talvez com que Elias pensasse, né, que Deus talvez falasse só através de barulho, que Elias estava acostumado com fogo, com manifestações desse tipo. Que fogo desce e consome o altar, e fogo desce e consome o soldado, e fogo daqui, fogo dali. Mas quando ele entrou na caverna, veio fogo, veio tanta coisa que Deus não se manifestou ali. Deus se manifestou na Bíblia. Diferente. Aí Deus falou que ia sair. Diferente. Tem gente, por exemplo, se você for presença de Deus, você botar o rosto no chão, mas é momento. Tem um momento que você está ali para. Você está com a cara no chão, o cara está reto aqui, já está ficando no chão. Mas tem tempo que não, tem tempo que você está ali meditando na palavra, buscando de Deus, e às vezes você liga o louvorzinho assim, baixinho para quebrar o silêncio, fica ali meditando, buscando algo para a tua vida. Momento. Mas os momentos da nossa vida não podem ser tradição. Como, por exemplo, a vinda do culto aqui, por exemplo, não pode ser uma tradição. Mas sempre alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Então, hoje eu tenho que ir no culto, porque se eu não for no culto, vai acontecer algo mal. Tradição não. No culto por amor a Jesus, porque eu amo mais Ele do que a mim mesmo, e eu vou mostrar o que é mais importante. Isso é mais importante, por isso eu não culto. Vou adorar Ele no caminho. Deixar tudo que tem aqui para fazer, vou adorar Ele no caminho. É o amor que a gente faz, mas por tradição. Existem cerimônias, essa pessoa pode confundir com cerimônias. Cerimônia não é tradição. Por exemplo, cerimônia de batismo, coisa assim, é um ritual, na verdade, né, que se faz. Então é um repetitivo. Né? Por exemplo, o batismo, por exemplo, é sempre praticamente a mesma coisa. Né? É cerimônia. Casamento, por exemplo, no casamento só muda o nome dos noivos, praticamente, e os louvores, as canções que vão tocar lá, né, no casamento. Mas é praticamente a mesma coisa, que é um ritual. Né? É sempre assim. No casamento é como se tivesse visto quase todos. O comentário que vai se fazer ajuda também isso. O comentário que vai ser feito, a pessoa que faz o comentário ajuda também. Fora isso. Irmãos, fazer algum comentário? Eu ia fazer um comentário aqui sobre o que está escrito, mas a semana que vem a gente comenta. Tá bom? Colocar em pé e falar. Nós vamos fazer uma oração aqui agradecendo, né? O João está orando, agradecendo ao Senhor por mais esse momento que nós podemos estar dedicados aqui, né? E amém. Senhor Deus, meu Pai, para aquilo que, amado Deus, nós te agradecemos por esse momento que passamos aqui na tua presença, ouvindo e aprendendo da tua palavra, Espírito Santo. Nós pedimos, ó Pai, que o Senhor continue falando aos nossos corações, nos dando entendimento e conhecimento da tua palavra, Pai, para que nós possamos guardar a tua palavra no nosso coração, para não pecar contra ti, ó Deus Todo-Poderoso. Pai, nós te pedimos que o Senhor nos leve em paz para os nossos lares, continuando a falar em nossos corações, ó Deus Todo-Poderoso. Esta é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém e amém.